Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere a nossa autotransformação, a nossa autoevolução e, consequentemente, a transformação e a evolução do universo. Olha a nossa responsabilidade nisso tudo. A citação que eu trago hoje é de um filósofo chinês muito das antigas, né? Na época que o povo chinês tinha uma sabedoria assim milenar, vamos chamar dessa forma, né? E ele trouxe aí uma frase de muita sabedoria sobre a nossa própria autotransformação. Eu vou ler aqui para depois comentar a respeito. Esse filósofo chama-se Lao Tzu, tá? Vamos lá então, vamos ver o que ele disse. Se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se quiseres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Lao Tzu. Olha aqui o que ele diz então. Se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. É aquele tal trabalho de formiga que a gente tanto fala, né? Mas nós, individualmente falando, fazendo a nossa parte, dando os nossos passos, nós, individualmente falando, seremos preponderantes para a evolução do mundo. Pois o mundo, apesar de ser um ambiente coletivo, apesar de ser um ambiente social, mas ele é composto por células. E cada célula é cada um de nós. E nós temos influência em todas as células que estão ao nosso redor e mesmo que estejam distantes de nós. Pois a energia que a gente emana não tem limites. A energia que você emana de dentro de si para o universo não tem limite de tempo nem distância. Então olha só a frase verdadeira. Se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Esse é um processo que nós temos que batalhar, vou dizer assim nessa expressão, para que a gente possa mudar o mundo. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui por nenhum propósito, muito pelo contrário. Todos nós viemos para esse mundo com um propósito, com uma missão. Alguns cumprem, outros não. Isso é do livre-arbítrio de cada um, pois nós temos uma missão, mas nós temos a liberdade de cumprir ou não essa missão. Cabe a nós essa decisão. Alguns escolhem o caminho mais fácil, caminho dos prazeres, caminho da, sei lá do que, né? Do comodismo, da comodidade, e se perdem no meio desse caminho, né? Isso acontece não raramente, isso acontece com muita frequência, as pessoas se perderem no caminho por causa da comodidade, por causa dos prazeres mundanos, vamos chamar assim, né? E eles acabam se perdendo e não conquistando a autoevolução. Não conquistando a autoevolução, o mundo padece também de evolução. Então a gente tem que acordar. Nós temos que acordar que nós temos uma missão, que nós temos um propósito. E esse propósito é um propósito de luz, propósito de crescimento, propósito de evolução. Para que a gente possa crescer e, consequentemente, fazer crescer ao universo. A gente pode fazer isso de forma astral e pode fazer de forma física. Tá? Das duas formas, isso é benéfico. Porque assim, quando você cresce de forma física, de forma material, quando você está num caminho do trabalho, do aprendizado, da sabedoria, da prosperidade, você está crescendo em si e está levando muitos também ao crescimento, pois você serve de exemplo. Pessoas que você nem imagina se espelham em você. Pessoas que você nem... que viu você por uma fração de segundo
se espelham em você. Tá? Pois vira a sua essência, pois vira a sua energia, pois vira a sua atitude, pois vira o seu brilho. Então olha só a sua responsabilidade perante o universo, a evolução do universo. Nós somos células e nós fazemos parte de um todo. E esse todo é o divino. Então presta muita atenção na sua responsabilidade frente a tudo isso que envolve as questões do universo, frente a tudo isso que envolve a evolução. O conceito evolução é um dos maiores conceitos que fazem parte do porquê nós estamos aqui. Se você se pergunta por que eu estou aqui, você está aqui para evoluir, você está aqui para ser feliz, você está aqui para crescer, você está aqui para aprender. Tá? Você não está aqui para ficar estagnado, você não está aqui para ficar sendo só da sua vida uma festa. Festas são importantes, são, mas tudo no seu devido lugar, tudo na sua devida hora. Tá? Você tem hora para isso, você tem hora para aquilo. E o equilíbrio entre esses conceitos é o que vai fazer uma evolução plena. Você tem todo o direito de se divertir, seja lá o que for, dos prazeres, seja lá o que for, do momento de ócio, que é muito importante, mas você tem que saber ponderar o seu tempo entre o tempo de não fazer nada e o tempo de fazer tudo, pois isso é muito importante. Sabedoria na utilização do seu tempo. Nem muito para lá, nem muito para cá. Um conceito de equilíbrio que vai fazer a você ter uma sabedoria, ter uma evolução plena. Daí ele diz aqui também: se quiseres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Se quiseres eliminar a escuridão do mundo, elimina o negativismo e a escuridão em ti próprio. Olha só que conceito verdadeiro. Pois quando você está agoniado, quando você está para baixo, que são sentimentos normais, a gente não pode minimizar um sentimento desse, tá? São sentimentos normais. Mas quando isso se torna preponderante na sua vida, isso se torna muito prejudicial. Então aquilo que eu sempre falei, palavra-chave, equilíbrio. Tá? Se você está agoniado hoje, trabalha para melhorar. Trabalha para melhorar o seu astral, trabalha para melhorar a sua felicidade, trabalha de forma consciente. Pois a nossa mente, ela tudo pode. A nossa mente tem um poder incomensurável que nós desconhecemos, mas tem. Então se você racionalizar, se você parar e pensar, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? O que aconteceu que eu estou assim? Qual atitude eu posso tomar para me livrar disso? Então você sai de uma vibração negativa e você começa a elevar a sua vibração. Existe um conceito chamado ressonância. Ressonância o que é? Duas entidades diferentes que por alguma razão vibram na mesma frequência e uma frequência acaba interferindo na outra, mesmo que distantes. É como se fosse a corda de uma guitarra, por exemplo. Quando você toca uma corda Mi, todas as notas Mi daquela guitarra vão vibrar em uníssono. Todas, porque elas estão na mesma frequência. E por mais distantes que elas estejam, essa vibrou, essa vai vibrar. Por uma questão chamada ressonância. Então olha só, quando você está nessa vibração ruim, você começa a vibrar essa frequência para o universo. Pessoas que estão numa vibração similar vão captar e vão começar a vibrar na mesma frequência, na mesma vibração. Isso vai atingindo 1, 2, 100, 1000, 5000. Tá? Quantas pessoas forem necessárias, não sei se esse é o termo, né? Mas quantas pessoas puderem ser atingidas por essa sua baixa frequência. Então olha só o caminho involutivo que você está tomando. Você perante a você mesmo e perante ao universo. Agora, quando você está vibrando em luz, quando você está vibrando em harmonia, quando você está vibrando em satisfação, em alegria, felicidade, você emite uma frequência. E as pessoas que estão com uma frequência similar,
elas começam a brilhar junto com você, pela mesma questão de ressonância. Tá, mas se isso só acontece com pessoas que estão em frequências similares, por que então que isso não ajudaria pessoas que estão em baixa frequência? Ajuda. Pois apesar da frequência ser diferente, mas elas acabam captando, mesmo que uma fração da sua alegria. Elas acabam vislumbrando aquela fração da sua alegria, entendeu? E elas vão buscar. Elas de repente estão ali naquele sentimento de agonia e ela sente uma pontada de luz, ela sente uma pontada de esperança, que foi você que emanou, que foi você que vibrou, que foi você que mandou. E elas sentem essa pontada. E por sentir essa pontada, elas começam a despertar. Elas começam a se alegrar. E com isso, se a sua frequência está aqui, a frequência dela está aqui, vai acontecendo isso. A frequência delas vai necessariamente aumentando. Isso de forma lenta e gradual, pois também requer aí a boa vontade do indivíduo de ser feliz. Por incrível que pareça, muitas pessoas não querem ser felizes. Muitas pessoas se acostumaram e se adaptaram ao sentimento de agonia. Isso é muito prejudicial. Então, essas pessoas têm que ser trabalhadas e tem que trabalhar. E você tem uma boa responsabilidade nisso. Por isso, vibra a tua paz, vibra a tua energia, vibra a tua felicidade, vibra a tua alegria, vibra a tua satisfação. Pois assim você está ajudando a muitas e muitas pessoas e ao próprio mundo, ao próprio universo, a ser um lugar melhor para se viver. E daí, para finalizar, ele diz aqui: na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. A maior dádiva que você pode dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Claro que da tua transformação para cima, da tua transformação na sabedoria, na felicidade, na alegria, na transformação, no trabalho, na evolução, né? Pois quando você está nesse caminho, você carrega centenas de pessoas atrás de você. Você não percebe, você nem sabe, mas você carrega. Pode ter certeza disso, pois como eu disse, a energia, ela não se limita por hora, não se limita pelo tempo e não se limita pelo lugar. A energia simplesmente é, e ela vibra, tá, por todo o universo. Então pensa bem nisso, olha a tua responsabilidade. Você que está vendo isso agora, olha a tua responsabilidade na evolução do mundo e de centenas e centenas de pessoas que podem se espelhar em você de forma até inconsciente. De repente elas nem sabem, nem você sabe. Nem você sabe. Mas você está atingindo centenas de pessoas com a sua alegria, com o seu bem-estar, ou não. Ou com a sua tristeza. Por isso toma muito cuidado. Como disse o Mestre Jesus, orai e vigiai. Tem uma máxima que ela cai muito bem nesse caso, que da seguinte forma, mais ou menos assim, dessa forma: uma borboleta que bate as asas na floresta amazônica pode causar uma tempestade na Malásia. Para refletir sobre isso. Então olha só, você sendo essa borboleta que você bate as asas na Amazônia, podendo causar, interferir na frequência de uma pessoa que está na Austrália, por exemplo. Isso acontece. Pensa que não acontece? Acontece. Acontece sim. Pode ter certeza disso. Então reflita sobre isso. Olha como é importante o seu bem-estar. Eu sei que situações adversas acontecem. Tá? Nós estamos num mundo que não é um mundo perfeito, cor-de-rosa, né? Um mundo só de flores. Nós estamos num mundo de tribulações. E elas acontecem. Agora, o que você faz, como você se comporta, como você age, como você pensa frente a uma tribulação é que vai fazer toda a diferença. Por isso não se deixe abater de forma severa. Pensa, mentaliza, raciocina, busca uma intuição astral e age para fazer a sua própria transformação em qualquer situação adversa que ocorrer com você. Pois você tem esse poder. Lembre-se daquela frase: tudo posso naquele que me fortalece.
Tenha sempre essa frase em mente. Essa frase ela emana uma vibração muito forte. Então tenha sempre essa frase em mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão, ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.